Ouça agora na 96 FM, podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E aí, gente, boa noite pra todo mundo. Mais a Identidade das Ruas. E eu fazendo essa abertura hoje, tô até nervosa. Tá nervosa? Eu tô emocionado. Ainda mais porque estou aqui do lado do nosso companheiro Marcelo Luiz. Eu que agradeço, um prazer estar ao seu lado. Esse talento, essa diva do nosso Identidade das Ruas, né? Agora me segura junto com a Larissa, né? A mamãe do Antônio que tá lá, só de boa ainda, né? Tá curtindo só o neném. curtindo a visão, que Esse momento beleza. é dela, né? Maravilha, e né? do nosso produtor também, né? E a camisa dele lá, coisa linda. Mas olha. eu já falei que não pode vir trabalhar sem camisa. Não, aquilo ali é terno. Não dá. Aquilo ali tá de terno, né? Que beleza. Boa noite, Marcelo. Boa noite, querido. Boa noite. Melhor agora te vendo. Prazer estar aqui. Mais um programa, hein? Obrigado. Graças bom a demais, Deus. Né? Mais a Identidade das Ruas. E hoje com diferencial. Hoje o programa tá um espetáculo, né? E eu vou falar pra vocês quem estamos recebendo aqui, que foi uma surpresa pra nós. Estava eu ali fora, esperando o convidado, e o convidado já estava por aqui. O Adílio me pegou. O convidado, vocês conhecem muito bem. Quem será esse convidado? Eu vou né? deixar até ele fazer aqui a abertura do programa. Bruno Lopes, boa noite. Alô, Bruno! Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Uma Obrigado. honra ser entrevistado por vocês. Olha. Esse programa está sendo um aprendizado muito grande, porque eu fico ali atrás da câmera com a Adília, ali nos cortes. Essas últimas semanas eu tenho substituído a Larissa aqui, entrevistando. Achei o máximo isso, e agora né? o jogo virou, vou ser entrevistado por vocês aqui, então é um prazer muito grande. A gente está aqui falando de cultura, trazer tantos projetos incríveis aqui no programa. E para começar, é bom lembrar que o nosso programa é uma parceria da ONG Identidade das Ruas com a Fundação Cristiano Varela. E todo o nosso programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. É sempre bom lembrar que todo esse espaço aqui é financiado realmente pela Lei de Incentivo à Cultura. Não, e o convidado faz até a abertura desse viu, né? Bruno Lopes, ele que nos acompanha desde quando começou a Identidade das Ruas, foi um dos âncoras aqui, né? Tanto ele quanto o nosso amigo Idealizador, né? Do podcast aqui, É né? ele que puxa a orelha aqui nos bastidores, Isso. é ele e Adílio, viu, gente? Com certeza. Bruno Lopes, além de puxador de orelha, ele é publicitário, fotógrafo e produtor cultural. Que bagagem, hein? A gente aprende um pouquinho. Severino, né? Severino é isso mesmo, né? Verdade. Não para não. Nossa, muito bom, né? Isso deve ser muito, muito legal pra você, né? Ter essa bagagem, assim. Sim, né? eu gosto demais do contato com pessoas. E as áreas que eu atuo, né, são áreas que eu estou em contato constantemente com pessoas, projetos e coisas que realmente me motivam a estar cada vez mais buscando, né, esse meio. E você realiza sonhos, né? Seja tanto na fotografia com o seu olhar, que você olha e você vê aquela família, aquele espaço, aquela paisagem. Tem um dedinho seu ali naquela fotografia, né? Deve ser incrível. A fotografia para mim é sair total da rotina. Inclusive, eu tive uma experiência incrível essas últimas semanas, né? Não sei exato quantos dias, mas eu tive o prazer de fotografar o parto do Antônio. Que legal! Foi incrível! E foi uma experiência, a primeira vez, e eu me deparei, fazendo uma coisa pela primeira vez, depois de tanto tempo. Então é muito bacana, você tá numa experiência diferente, com pessoas diferentes, você acaba fazendo parte da família, né, ali. Então a fotografia, para mim, abre portas nesse sentido, de estar sempre fazendo algo novo, tendo conexões com pessoas novas. Então, para mim, é muito... emoções, né? É muito bacana. Olha, viu? Eu me senti o Roberto profundo, hein? Eternizar emoções. Eu me senti Cláudia Carlos. Ai, gente, mas falou olha... bonito, amigo. Como publicitário também, querendo ou não, é um toquezinho ali seu em tudo que você faz, porque você vai passar a imagem de uma empresa, né? Você vai criar toda aquela arte, tudo que é envolto a isso, mas com o seu dedinho ali. E deve ser incrível isso, né? Eu gosto bastante, porque eu saí de Muriaé para fazer medicina. Isso? Comecei a fazer faculdade de música, fiz um semestre de música e perdido, sem Peraí, medicina, depois música e foi pra... E aí, assim? depois de um semestre de música, achando que fosse fácil, porque eu gostava muito de cantar e tal, comecei cantando na igreja. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha teoria musical, tinha matemática. Falei, meu Deus, música com matemática? Como que é esse negócio, né? Tá pensando. Aí eu vi que eu tava muito atrás da galera que já tocava em orquestra e tal, na minha turma. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui buscar um teste vocacional, porque eu tava muito perdido. E deu a área de publicidade e propaganda, fotografia, essas áreas mais humanas, assim.
E aí, tipo, eu já estava na faculdade, no campus que tinha publicidade e propaganda. Sim. Prestei vestibular, mudei no segundo semestre já do mesmo ano que eu estava cursando música. E aí eu me encontrei 100%, assim. Mas como é que é isso? Você falou que você fez esse teste para descobrir a sua vocação, o que você realmente precisa. Você acha interessante fazer? Você aconselharia as pessoas para se encontrarem naquilo? Sim, muito, porque é muita pressão. Você, tipo, acabou de sair do ensino médio, você já tem que decidir uma coisa que vai ser para sua vida, assim. E é uma pressão que os adolescentes hoje, eles passam. Tipo assim, a minha terapeuta, ela trata também adolescentes que passam por essa fase. Sim. Então, os pais projetam muitas coisas que eles não conseguiram realizar. Então, tipo, eu não consegui ser médico, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado e tal. Então, o adolescente já passa por aquela pressão. E com esse teste, lá na faculdade, era o PROAD, um setor específico só para esse acompanhamento. Você vai, faz vários testes e aí, no final, sua pontuação vai mostrar que área que você vai se dar melhor, assim, tipo assim. Sim. Ali pelas suas respostas, né? E o meu foi 100%. E aí eu consegui bolsa. Eu comecei com publicidade e propaganda, com bolsa, que eu trabalhava no campus da faculdade e custeava isso. Depois eu consegui uma outra bolsa 100% também. Então eu fiz publicidade e propaganda e no último semestre eu consegui bolsa para rádio e TV. Então eu uni as duas faculdades, fiquei 7 anos e meio lá em São Paulo. E tudo voltado para essa área, publicidade, comunicação, audiovisual, que são, assim, paixões que eu não sabia que tinha e descobri nesse processo aí. Então, realmente você se encontrou Sim. quando você foi para publicidade. Porque lá, tipo, são muitas áreas. E no segundo ano eu descobri a fotografia. E aí eu comprei, tipo, com a ajuda de alguns familiares, a minha primeira câmera. E comecei. Aí você usa os amigos de cobaia, faz um ensaio aqui, um ensaio ali. De repente eu tava fazendo um casamento, um ensaio de gestante. Natureza, lá, tipo, o campus que eu estudava era um campus bem, assim... natureza 100%, então eu pegava a câmera às vezes um dia à tarde assim, ia pra natureza mesmo fotografar, então eu acho isso o máximo. Eu fui descobrindo muito essa fotografia em todas as áreas, assim, então realmente eu sou apaixonado pela fotografia. Eu acho que a fotografia diz muito sobre a pessoa, verdade, né? Você tem que ter o fotógrafo que tá por trás, verdade, né? Tem que ter aquele olhar, prazer, né? Sim. Sei lá, uma foto de um passarinho ali, o cara dá aquele... Portanto, tem os prêmios, né? As melhores fotos, né? Do mundo, né? Eles captam coisas que a gente não consegue justamente. enxergar. É por trás, realmente, da lente mesmo. Você olha, vê a imagem e fala, meu Deus, como é que ele conseguiu pensar? Eu vou fazer assim. Isso, é verdade. Que vai ficar exatamente assim. É isso que eu quero mostrar. E eu passei por algumas áreas até descobrir, assim, qual área que eu tenho mais familiaridade. E uma situação engraçada foi quando eu fotografei a gestante, né? E aí depois ela me chamou para fotografar os primeiros dias do bebê. E aí eu nunca tinha feito. Eu falei, não, nunca fiz, mas eu sempre topo o desafio. Isso, e aí no final a gente só conseguiu tirar umas 10 fotos, porque ela queria fazer aquele das poses e tal. Sim, a gente arrumou tudo, arrumou o cenário e tal, aí tipo aquecedor. Aí depois que tava tudo certinho, que ela colocou ele peladinho assim em cima do cenário, todo branquinho. Já imagina o que que dois. Meu pai. E aí literalmente... deu merda aí, desculpa a palavra. Aí, tipo assim, fez aquela caca em tudo ali, assim. Aí depois até começou a chorar, depois até trocar, limpar tudo. Aí no final a gente fez algumas, mas eu vi que era uma experiência que eu não queria seguir para aquela área. Então, até porque tem que ter uma destreza pra colocar o neném ali. E é muito molinho, muito pequenininho. E eu falei, cara, eu não pego, mas aí se você quiser colocar nas poses. Mas aí quando conseguiu a pose assim, deu aquela... Ele se sentiu à vontade. Para todo o cenário. Fica à vontade, ele se sentiu à vontade em casa, né? Ai, meu Deus. Mas aí, como é que foi isso, menina? Aí caiu na área cultural, produtor cultural. Como é que foi isso? Então, quando eu me formei, eu fiquei um tempo ainda em São Paulo, cerca de 1 ano, trabalhando com fotografia. Aí eu fazia casamento, fazia evento, fui segurando a onda com isso, porque eu não estava trabalhando ainda na minha área de formação. E aí as coisas começaram a apertar, tipo, São Paulo, custo de vida muito alto, e aí eu já não morava mais no campus, morava fora de aluguel. Então as coisas começaram a apertar, eu tentei, ainda não queria voltar para Moriá de jeito nenhum, tipo assim, não vou voltar, porque na minha cabeça eu ia retroceder, tipo, sair daqui para lá e de lá para o mundo, né? Sim. Então, aí tive que voltar, voltei, e aí eu fui até um pouco, não presunçoso, mas tipo assim, muito focado no que eu queria. Eu deixei currículo na Fundação e na Faminas. E para minha surpresa, fui chamada para os dois lugares. E acabei, pela causa aqui da luta contra o câncer, né? Uma coisa que fala muito comigo, assim. Eu acabei optando pela Fundação e foi, assim, um divisor de águas na minha vida. E assim. você ficou quanto tempo aqui na Fundação? Aqui na Fundação eu fiquei 3 anos. Eu entrei na vaga de auxiliar de marketing
E aí, nesses 3 anos, eu tive a satisfação de ter 2 promoções aqui, ser valorizado pela instituição, passando a assistente de marketing, e o último ano eu fiquei como supervisor do setor. E aí, tipo, tendo algumas demandas extras, fundação, coisas também na área de marketing e comunicação, desde que a pandemia começou, muita gente procurando para gerenciar a rede social, para fazer isso e aquilo, eu vi uma oportunidade de empreender. Então, hoje eu estou aí com a Mior, Comunicação e Marketing. No mercado, Brasil. A agência aí, então a gente, graças a Deus, tem crescido e, para nossa alegria, os primeiros clientes têm trazido outros clientes, então isso é a prova de que a gente está no caminho certo, aprendendo todo dia a parte de gestão, lidar com gestão de pessoas. Isso é o mais legal, né? E descobrindo, né? Sim, eu não tinha a menor noção de contabilidade, folha de pagamento, mas é uma escola. Eu passei por isso também, eu sei bem como é que é, né? É tenso, mas depois que você aprende, o negócio Mas é aquele caminha. gostinho, tipo assim, de que com 34 anos eu ainda estou crescendo, eu estou aprendendo. Eu acho que esse aprendizado diário mostra que a gente está em constante crescimento, ainda que seja um degrauzinho por vez. Sem dúvidas. Então, tipo, hoje eu estou nessa área, mas eu tenho o prazer imenso de estar ainda contratado pela Fundação na área cultural, através da Identidade das Ruas. E dentro da Fundação é que surgiu o projeto Identidade das Ruas, TV e podcast. A gente estava ali eu ouvindo, assim, uma conversa, porque aqui o prédio do Memorial, onde a gente está gravando esse podcast, ele é todo voltado para a cultura. Já tem o espaço da Pinacoteca, tem um anfiteatro, então já ano após ano eles já trazem isso também, já né? trazem espetáculos, já trazem exposições e tal. E aí eu vi que estava montando um novo projeto. Aí minha cabeça sempre ligada em tudo, eu falei, será que não cabe um projeto de rádio e TV ali? Não, porque é a minha área e a área que eu vi que eu fui contratado para a Fundação para fomentar um pouco mais vídeos e tal. Inclusive a gente fez muitos vídeos aí com os pacientes, familiares, que foram, tipo assim, aprendizados incríveis para mim. Postei até um recentemente na minha rede social, que foi um dos últimos que eu gravei com a Sofia e a mãe. A Sofia é do outdoor aqui na frente. Isso, a Sofia, ela do outdoor que estava antes, agora trocou, mas ela ficou muito tempo ali na frente. Ela tratou leucemia aqui, foram fases assim, tipo uma montanha-russa realmente o tratamento dela. E aí ela se curou, aí logo depois, tipo, acho que 2 meses depois, a mãe descobriu que estava com câncer de mama. Meu Deus. Logo depois da alta. E aí a mãe também tratou, então hoje as duas estão super bem, tipo, uma história que, graças a Deus, assim, a gente pôde acompanhar de perto e a gente cresce muito junto com o paciente ali. E aí eu pude documentar várias fases, aniversário que elas passaram aqui e tal. Então, assim como elas, muitos pacientes. Então, isso para mim foi muito bacana. E unindo a minha área, que é o audiovisual e a fotografia, nesse contexto. Sim. E aí, tipo, continuando lá sobre a história do Identidade, eu ouvi e falei assim, vamos colocar alguma coisa aí nesse projeto. E aí, tipo, tive o prazer de, nesse meio tempo, estar recebendo algumas pessoas pra gente movimentar a TV. E uma dessas pessoas foram o nosso cara, Adília. Adília, Larissa, o Renato. Acho que no primeiro dia foram vocês 3. Representando a Identidade das Ruas e querendo uma oportunidade para mostrar todo o trabalho que a Identidade das Ruas desempenha há anos aqui na cidade, na região. Mudando a vida de muitos e muitos jovens e famílias. E eu, tipo, naquela sede de fazer acontecer as coisas aqui, de movimentar realmente o audiovisual. E vindo das pancadas que eu tinha tomado em São Paulo, várias entrevistas, não. E eu vi que eles chegaram, assim, muito fragilizados, com medo de receber um não, assim. E eu tava na posição aqui... Sei lá, poxa, vou dar uma chance pra eles, vai! Né? Exato, eu me vi muito neles, assim, porque eu chegava já, depois de tanta pancada em São Paulo, eu chegava na entrevista e, meu Deus, acho que não vai rolar, por que eu tô fazendo aqui? E eu senti que eles estavam nessa apreensão, sabe? Eu falei, não, eu tô aqui no lugar, eu acho que a gente... falei até isso na TV, a gente alcança alguns lugares na vida, algumas posições, para abençoar outras pessoas. Claro. E para ser ponte. E então eu me vi nesse lugar de ponte. Falei, não, eu vou acreditar neles, porque eles estão realmente com desejo, com sangue no olho para fazer acontecer. E aí não deu outra. Tipo, além de eu ter ganhado uma família, tipo assim, o Adílio hoje, para mim, realmente um irmão. Best friend forever. E aí a gente teve a oportunidade de lá no início trazer, tipo, a Glaucia, a Laís, tipo assim, que já... Foi. A Glaucia não conhecia através do início. E hoje é, tipo, família. Conheceu a louca tempos depois. Marcelo já conhecia da rádio aqui. Outro louco também. Então a gente juntou essa família toda pra fazer acontecer. E olha quantos projetos passaram por aqui, né? Realmente, eu não sabia nem falar o nome. O podcast, eu não sabia. Eu ficava bravo. Gente, aprendi. Ficava bravo. Pô, me colocaram esse tal de podcast. Aí, não, porque, pô, eu sou bregão pra caramba, né? Eu fiquei da AM, cara, mas justamente, do AM, né? Aí eu falei, por que esses caras acharam em mim? Porque eu vou fazer esse negócio, não vai... Aí, beleza, né? Aí, rapidinho, eu sei que o entrevistado é o Bruno, né?
Aí teve algumas mudanças, eu fui e saí do grupo. Acabou, não vamos me chamar mais, né? Aí, sei lá, 2 dias depois, você quer participar? Eu falei assim, não, mas eu fiquei com o pé atrás. Assim, gente, isso não é minha cara, não. Que delícia fazer isso, cara. Tá aqui, gente. Obrigado, não, gostei, eu gosto de ver isso. Amiga, Delícia, bom demais, é muito né? bom poder papear, trazer menino, e conversar com a pessoa que... E fazer novas amizades, né, gente? É bom demais. O primeiro passo foi você, de certa forma, né? Obrigado, Bruno. Eles vieram procurar, mas você... Obrigado a Dira e Brunão pelo convite, gente. Obrigado. Nós somos muito felizes, Identidade das Ruas. Aqui, isso, obrigado. E a gente teve tipo assim, a gente tava com muito gás pra fazer acontecer, o negócio tudo pronto, aí entrou a pandemia. Eita. A gente teve que ficar quase 2 anos esperando, achando que não ia acontecer, tipo assim, e ainda nossa, tinha tudo que, certinho. né, no caso a lei, que é no caso a Lei Rouanet, ainda teve que esperar a aprovação, Isso, aprovação. toda a documentação. E depois de todo esse processo que a gente já poderia começar, aí tipo travou a pandemia. Travou, né? Aí depois que passaram, que começou a flexibilizar realmente depois de todo esse tempo, a direção entrou em contato com a gente e falou, Bruno, a gente tem aí como fazer novembro e dezembro. Você aceita o desafio, vamos fazer acontecer nesses 2 meses, depois a gente vê se a gente consegue prorrogar. Lembro disso, E aí a gente veio com gás total aqui, fez acontecer, trouxe projetos incríveis aqui. E com a surpresa, grata surpresa aí de renovar por 1 ano aí o projeto. E eu lembro do geladinho da barriga até hoje, acredita? Nossa, muito bom. Lembra disso, amigo? Eu lembro. Dá um geladinho. Eu vi a Glócia lá aí, não, a Glócia manda bem. Aí eu ficava... Deus. Não, aí quando surgiu, você vai fazer. Cara, não tem nada a ver comigo. O rádio, você fica escondidinho, né? Que é um rádio, mas um rádio que você tem imagem. Aí eu vi o da Glócia lá, Laís. Pô, menina linda, talentosa. Que isso? Um bregão desse, um bocó desse, fazendo podcast, não sabia nem falar. Agora que eu aprendi que eu tô bem chique, né? Eu falo podcast, sei lá, eu falar o nome errado, não sabia nem falar podcast, não. Agora tá treinado aí, ó. Agora... E eu achei que foi, tipo, quando eu tive que substituir a Larissa aqui, inclusive, saudades, Larissa, volte logo. Demorou, hein, criança? Já tô aí esperando. Eu achei que fosse muito difícil, tipo assim... gravar, tipo, já fiz algumas coisas antes em São Paulo, mas sempre dá aquele frio na barriga. Só que quando você começa a trocar essa ideia aqui, os 2 que eu gravei aqui, você começa a conversar, você nem vê que o tempo passou. Todo convidado chega aqui, gente, a gente já conversa com ele, olha, pode falar à vontade, a gente quer saber tudo mesmo da sua história, como tudo começou, inclusive vamos falar sobre isso, que não contamos ainda o início de Bruno. Isso, é verdade. Mas a gente já conversa com o convidado assim, porque todo mundo chega e fala, meu Deus, é 1 hora. Nós gravamos com a Carol, né? A Tavares, né? Isso. Gente fininha. Inclusive, cantou, a galera amou a Carol. Eu vi, mas eu não a conheço. E depois foi com a Thalita? Não. Depois nós gravamos. Não, esse outro você gravou sozinho. Eu gravei com a Nara. Tá, isso. Arrasou. Bate-papo também perfeito. Depois. Isso, mas escuta, a gente pulou etapas neste programa hoje. Você é aqui de Muriaé. Sou de Muriaé, saí daqui em 2011 e voltei em 2018. Aí na sua família, você e sua irmã, tem mais filhos? Eu, minha irmã, meu pai trouxe uma rapinha do Taxa aí no segundo casamento dele. Sim. Então, somos 2, eu e Bianca, e hoje tem o Arthur, menorzinho. Sim, 3 irmãos no caso, né? E aí hoje você mora... Hoje eu moro com o meu companheiro, Rafael. Sim. Só que eu sou da periferia de Santa Terezinha, com muito orgulho aí. E Nossa, acho que representando aqui. Toda essa paixão que eu tenho hoje pela cultura e pelas potências da periferia, eu acho que é por isso. Porque a gente que cresce lá, a gente tem poucas possibilidades e as pessoas esperam bem pouco da gente. Sim. E eu acho que eu sou uma exceção à regra, assim como muitas pessoas que cresceram comigo. E, infelizmente, muitos eu vi se perder nas drogas, se perder na criminalidade, por falta de base mesmo familiar, por falta de oportunidades. Então, é muito difícil sair disso, sabe? Se destacar. As pessoas, às vezes, julgam muito. Isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de serviço e tal, mas não sabe o que a pessoa passa em casa. Já cresce num lar totalmente desestruturado. Então, eu acho que hoje, muito do que esse programa fala pra mim é meio que uma missão que eu tenho. Acho que o Adílio também compartilha muito disso lá no bairro São Joaquim, tipo, toda a trajetória que ele tem lá. É fazer a diferença e mostrar possibilidades para essa galera da periferia, sabe? Porque são potências, assim, em várias áreas. Quando você chega, igual os meninos que estiveram aqui com um projeto de fotografia lá no Santa Terezinha, quando você chega e você mostra uma possibilidade, além do que eles chamam, entre aspas, aí, da bandidagem, da vagabundagem, a pessoa, tipo, meu Deus, eu posso ser o que eu quiser. Porque quando você dá possibilidade e oportunidade a pessoa sonhar,
aí, tipo, não tem limites. Vai longe, né? Então, eu sempre fui muito questionador e muito sonhador. Nunca fui o CDF da turma, mas sempre me dediquei, sempre tive notas boas, né? Isso. E aí, tipo, prestei ENEM, tipo, vários e vários anos, até conseguir a bolsa. Então, eu tava sempre tentando. Claro que pra gente tem um caminho muito maior, muito dobrado, né? E eu tenho ciência também que, além disso, além de correr atrás, eu ainda tenho muitos privilégios por ser branco. Então, a periferia, tipo, quase sempre é formada, em maioria, por pessoas negras, né? Então, aí já são menos possibilidades. Um assunto que a gente tratou aqui também em alguns programas com relação ao racismo. Sim, falamos algumas E depois vezes. que eu descobri a minha construção racista, mesmo dentro da periferia, hoje a gente luta muito para quebrar qualquer comportamento, qualquer comentário. Gente, só faltou aqui a tinta, viu? Pra ficar assim moreninha. Porque a gente luta pela causa também, viu? Então, são causas que eu trouxe, assim, pra minha vida, com aprendizados que eu tive, tipo, durante a infância, durante todo o meu ensino fundamental e médio e também na faculdade. Então, tudo que eu faço hoje, tanto na agência quanto nos projetos que eu tenho em paralelo, eu busco esse propósito e busco essa representatividade para dar voz realmente a quem merece e a quem precisa, né? E o respeito acima de tudo. Nesse tempo que a gente tá no Identidade, a gente recebeu muitas pessoas do bairro e a gente percebeu como a cultura, a arte está presente ali no bairro. Desde que você era criança, você já tinha esse contato com a arte, com a cultura? Ou foi uma coisa que foi vindo com o passar dos anos, você foi observando com um olhar diferente? Sim, desde bem pequeno assim, eu era aquela criança, tipo assim, tem uma poesia para falar, não. Aí tipo, a professora escolhia e ela falar. E eu lembro de uma bem pequena, assim, que foi o Dia das Mães, e na igreja católica me chamaram para ler uma poesia para as mães. E aí a poesia, tipo assim, eu era uma criança, mas eu lembro que era bem densa, assim, bem tocante, toda a poesia. Eu comecei a ler aquilo e tal, e no final, tipo assim, algumas mães começaram a chorar e tal, e eu vi que eu tava chorando também. Eu assim, não entendia muito bem. Mas aí eu tava lá, tipo, depois na escola eu lembro de uma fase também do teatro, que eu comecei a fazer teatro. Eu lembro que na escola que eu estudei no Gonçalves Couto, eu fui até escolhido, eu e a Flávia, para fazer um documentário, que foi, no caso, para Belo Horizonte, da Secretaria de Educação, onde a gente mostrava a rotina da escola como aluno e tal, a rotina de ir para casa, voltar, como que era essa rotina. E foi uma experiência muito bacana, onde foi meu primeiro contato com audiovisual. Eu estava ali, acho que na 7ª para 8ª série, e veio uma produtora, aquelas câmeras grandes, e aí, tipo, vem a pessoa e maqueia, a outra cuidando dos objetos e tal. E o teatro, com certeza, ajudou nisso, né? Sim, porque aí você já tinha menos vergonha, assim, Isso, já fica mais desprendido. Então, foram fases, sem perceber, eu já estava meio que inserido nisso. Depois, na igreja, eu comecei já na igreja protestante, comecei a cantar muito cedo. Acho que com uns 13, 14 anos comecei a cantar. De qual igreja você era? Eu era adventista, adventista do 7º dia. Foi tipo, por muitos, muitos anos. E lá o berço da música é muito forte. Então, eu comecei a cantar solo, conjunto, quarteto. Aí, na faculdade também tem um coral NASP, que eu fiz parte aí por 7 anos. A gente rodou vários estados do Brasil cantando. Que liga, mas me conta um pouco mais sobre isso. E que falar em cantar, eu ia até falar nisso. Entra no Instagram do Bruno Lopes lá, que vai, cara... Ele canta demais. Muito, a gente tenta. Super afinado. Super afinado. Gosto Comenta muito de vida, gente. Vou cantar como eu, Bruno Lopes. Vai Isso. vendo. Vez ou outra eu faço um coverzinho lá no Mas conta Instagram. essa experiência aí, como é que foi isso, gente? Então, quando você chega na faculdade de Adventista, eu fiz a faculdade de Adventista, consegui a bolsa e parti de Murié para São Paulo. E lá tem algumas atividades extracurriculares dentro do campus. E uma delas é o coral, onde todo mundo quer participar, só que é muito... selecionado, você faz os testes e lá... E como é que foi isso? Como é que você passou pelos testes? É bem estilo The Voice. Você chega lá, tem um maestro, tem o técnico vocal, tem E é coisa séria, Sim. né? Eita, responsabilidade. Então, pra você ter noção, que são uma média de 100 vozes e tem mais de 6 mil alunos. Então, tipo, pra chegar essa seleção Não sei o que eles viram, mas acho que gostaram da minha voz. Ah, não, com certeza. Talento E aí, puro. eu fiquei muito nervoso, tanto que o primeiro teste eu não passei, eu fiquei muito frustrado, fiquei um semestre sem participar, só assistindo, mas também foi muito bom. E aí depois, no segundo, eu treinei, chamei o pessoal, tipo, como eu fiz música, algumas pessoas tocavam, falavam, vem me ajudar aqui E você também foi observando Sim, todo o processo. Pelo tempo, né? Como é que era, como é que eles iam trabalhando aquilo para desenvolver, e aí você foi fazendo, né? E aí, tipo, no segundo eu já tava menos nervoso também, e aí, tipo, acho que eu cantei melhor no segundo teste, fiz a escalinha, porque eles vão fazendo a escala no piano, e você vai, tipo, acompanhando com a voz.
E aí acho que no segundo eu, tipo, fui menos nervoso. Você tava mais tranquilo, já tinha passado pela experiência, já viu como é que menos expectativa, já achava, se passar bem, se não passar. Aí acabou que passei e foi, nossa, uma experiência incrível. Você sabe que foi o nervosismo, então, né? Sim, trava muito. Nervosismo, tipo... Acorda, tá tudo você ligado. fica treme tudo. Não tem jeito. E a gente rodou pra muitos lugares. Aqui no programa, dependendo do convidado, você dá aquele frio na barriga, naquela travada. Dá dor no pescoço, sério. A gente fica tenso. Mas você sabe que quando eu fiz fono, ela me falou sobre isso. São coisas que a gente não sabe até que você precise de ajuda. Sim. Eu tive calo nas cordas vocais. E ela disse pra mim que por conta da minha ansiedade, a minha tensão do dia a dia, essas preocupações, o meu pescoço travava. E automaticamente a minha corda vocal era prejudicada. Então, eu tinha que tomar um remédio para ficar mais relaxada, fazer algo tipo... Eu mesmo fazia alongamentos para poder ir melhorando. Foi o que foi me trazendo a melhora, olha só. E lá tinha também muitos exercícios de fono, assim, de técnica vocal. São exercícios enjoados, mas, tipo assim, que fazem muita diferença. Bom, amigo, coloca a caneta debaixo da língua e começa a fazer. Não, eu já fiz isso daí. Não, eu quando o entrevistado aqui é músico, não sei porque a gente tá ligado na de musical. Não, o Bruno hoje super tranquilo, né? Já conhece e tal. Gosta de música. Mas quando é um outro assunto, cara, coisa. Eu digo que o Natan teve aqui, o Natan Valentim, um abração pra ele. Cara, eu falei assim, gente, o cara é professor, misericórdia, o que eu vou falar, o que eu vou perguntar pra ele? Entendeu? Dá aquela... Ele joga a bomba pra nós. Entendeu? É sério. Tem convidado que vem aqui que eu falo, meu Deus, e é hoje. É hoje. É hoje. E aí, meia hora de conversa já tá. Isso, já tá lá. Você sabendo que era o Bruno Lopes que ia estar aqui, eu falei, gente, e agora? Como é que isso. Com a bagagem desse menino, olha só. Misericórdia. Tá doido. Mas aí você tava contando. Aí vocês iam viajar, como é que foi? A gente tinha as programações da faculdade, né? Todas as semanas de prova e tudo mais. E aí, tipo, tinha as atividades do coral. Então, a gente fez, por exemplo, uma turnê de 10 dias. Aí foi Belo Horizonte, terminando... Rio de Janeiro, terminando Belo Horizonte. Então, tipo, foram 10 dias. Imagina, 2 ônibus com a galera rodando. É muito bacana. Bom, né? Fomos para as Cataratas do Iguaçu. Nós fomos para muitas cidades. Então, foi uma experiência incrível. Pra estudar? Aí, tipo, era geralmente feriado prolongado, final de semana. Ah, tá. Aí tudo organizado. Um tempinho, isso. Né? E a gente, como eram muito boas as viagens, a gente sempre dava o máximo na faculdade para conseguir tá tranquilo ali na... Viajar de boa. Lá tá tudo certo. Deixei a lição de casa pronta. Com certeza. Coral NASP aí, quem quiser, depois confere no Instagram lá, que realmente menino, e pelo que eu tô lendo aqui, tem muitos projetos de Bruno aqui, viu, gente? Sim, inclusive o fotolivro. Isso. Sim, isso aí foi uma surpresa incrível, assim, que a gente teve. Eu leio alguns livros, assim, e sigo algumas pessoas que falam muito sobre o trabalho e as sementes que você planta, né? Sim. Então, eu acredito muito que o trabalho e o esforço, ele devolve para você. Ainda que não seja hoje, amanhã, um momento ou outro, ele vai devolver. E aí, eu tive algumas experiências na minha vida, nem todas boas, acredito que nem perto da maioria foram boas, porque a gente toma muita pancada, né? A gente fala que os bastidores a gente não mostra na rede social, tá sempre sorrindo lá, mas a gente... Esse aprendizado, as dores que a gente vive, a gente tem que... Eu aprendi com a terapia também a ressignificar coisas que não foram tão boas. O Vivências, como o nome já sugere, ele vem falando um pouco sobre as vivências que eu tive depois que eu me descobri parte da comunidade LGBTQIAP+. Hoje, eu sou bissexual, mas crescer numa religião protestante sem se entender machuca muito. E eu sofri muito nesse período. Nunca generalizo, porque tipo, conheço pessoas maravilhosas dentro da igreja, pessoas que realmente professam ali os ensinamentos de Jesus e seguem aquilo e amam as pessoas acima de qualquer coisa. Mas, por outro lado, tem pessoas que machucam muito com palavras, com pensamentos. E, infelizmente, como eu não tenho, talvez, um estereótipo do que as pessoas acreditam que se você faz parte, se você é bi, gay, você tem que ser daquele jeito, eles não desconfiavam que talvez eu tinha essa luta. Então, eu ouvi de líderes da igreja que eles precisavam limpar essa raça da igreja, que já cresceu ouvindo sermões de que essas pessoas são abominações, são pessoas que Deus não ama, não vão entrar no reino dos céus. Então, isso para um adolescente crescendo, com toda aquela confusão... Então, você se descobriu bissexual muito novo. Desde criança, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente ali. Errada não, diferente. Sim, eu ficava... Mas tipo, na minha cabeça era errado. Porque, tipo assim, como assim? Eu sempre senti atração por meninos e meninas, assim.
Só que quando eu percebi que isso não era uma coisa legal e aceitável socialmente, eu já começando ali, tipo, a fase da pré-adolescência, eu falei assim, não, beleza, então se eu ficar com muitas meninas, eu vou esquecer isso e vai ficar tudo bem. E aí eu fui pra esse lado, comecei, tipo, muito cedo, tipo, namorei bastante, namorei muito e fiquei com muitas meninas também. E aí, como era tudo ok, tipo assim, tudo corria bem, Sim. eu não tinha, tipo assim, achava que aquilo ia sair, mas vez ou outra voltava com muita força. Então eu entrava nessa confusão, mas aí eu, tipo assim, consegui, tipo, tive longos relacionamentos que me ensinaram muito. Nunca namorei de fachada as meninas que eu namorei, inclusive depois que eu me assumi publicamente, tive uma conversa com cada uma delas. Então, foi uma luta muito solitária e muito frustrante às vezes, porque o que vocês pensaram de madrugada de oração, jejum, tudo que falaram que era para você se livrar do pecado, se livrar disso, eu fiz e eu vi que foi sem sucesso. Até que no meu último relacionamento, uma pessoa, tipo assim, que realmente mudou minha vida, que hoje, numa mudança de sentimentos, eu sou apaixonado até hoje, porque foi uma mulher, assim, que me deu possibilidades de me entender e ver que eu não era aquele monstro que eu pintava, sabe? E aí eu cheguei pra ela depois de um tempo de namoro e falei pra ela, a gente não pode seguir daqui, porque realmente eu tô muito confuso, eu sinto que você sempre... metade, 50%, porque eu lutei até hoje com isso já estava indo para 30 anos. E eu sinto que eu tenho atração também pelo sexo masculino, por homens. E eu não sei lidar com isso está me esgotando. E ela falou, Bruno, foi um choque para ela não quis falar no dia, falou, amanhã a gente conversa, não consigo, deixa eu digerir isso. E aí ela falou... Vocês ficaram juntos por quanto tempo? A gente ficou por cerca de 1 ano. E aí depois que eu contei isso para ela, ela voltou no outro dia, a gente conversou muito, foram horas assim conversando. E ela falou, beleza, você se considera bi, mas se você tá comigo pensando em homens, você tá comigo e tá ok. Porque se você for bi, a minha angústia era não contar pra ela, tipo assim, como se isso fosse ficar velado, sabe? Sim. Depois que eu contei pra ela, tipo, a gente não ficou um tempo, mas eu senti ainda que tava latente essa vontade. E aí ela foi tão, assim, excepcional que ela falou, Bruno, Te vai. acolheu, né? Isso. Vai, tipo... sente, vê se é isso mesmo, experimente e tal, e se não for, eu tô aqui. Aí, pra mim, isso foi de uma grandeza tão grande, assim, falei, meu Deus, eu senti que isso é amor, sabe? A pessoa, ela viu o que eu tava passando, né? Ela via as crises de ansiedade que eu tinha, depressão, então muitas pessoas não entendiam por quê, inclusive a minha família não entendia por quê. Isso também a gente vai falar sobre isso já, né? E depois que eu dei esse passo, a nossa amizade se fortaleceu muito, muito mais. Realmente, aí eu vi que eu tinha esse lado, então, 30 anos segurando isso, depois eu fui, tipo assim, não fui um libertino, mas, tipo assim, conheci uma pessoa e fiquei um tempo com essa pessoa, quase 1 ano. E aí depois conheci algumas outras pessoas, mas que não deram certo, e hoje eu tô há quase 4 anos com o Rafael, que também é uma pessoa excepcional, assim, que me ensinou muito sobre a comunidade, porque eu me vi muito preconceituoso, eu me vi muito babaca em muitas situações, até hoje eu me desconstruo muito, porque eu tinha tanto medo que as pessoas me ligassem à comunidade, que eu fazia o máximo para empurrar qualquer coisa que fosse semelhante. Até que um dia, em uma das aulas da faculdade, o Rodolfo, que é um amigo meu, tipo assim, um cara fantástico assim, na fotografia também. Hoje ele é fotógrafo em Nova York, fotografa várias celebridades lá e tal. Ele contou na aula de psicologia um pouco sobre a infância dele. E ele muito afeminado e tal, e aquilo que eu tinha pânico, eu tinha muito medo de qualquer pessoa afeminada assim e tal. Eu lembro que, quando eu era criança, tipo, aí eu acho que eles me achavam bonitinho, eu desfilava para algumas lojas. E eu lembro que um dia, o cara que ensaiava a gente assim, que hoje eu tenho um carinho muito grande, ele cheguei com minha mãe, minha sogra chegou, não sei o que, brincou assim. E eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, não entendia por quê, mas já fiquei com muita raiva. E hoje eu entendo, porque eu não queria ser ligado àquilo, devia ter, sei lá, uns 9, 10 anos e tal, aquelas brincadeiras e tal. Né? Sim. E aí eu já entendia que eu tinha que ser diferente daquilo. E aí eu já comecei ali a mudar. E depois que eu contei pra ela, depois que eu conheci essa pessoa, tipo, eu fui me desconstruindo. Só que imagina isso dentro da igreja. E aí, para muitas pessoas hoje, eu meio que me entreguei à perdição. Tipo, não sou digno de adorar a Deus. Por isso que hoje eu canto muito no Instagram. Não canto mais na igreja, isso eu sinto muita falta. Mas eu canto no Instagram, eu canto, tipo assim, faço um videozinho, mando, às vezes mando para alguns amigos e tal. E sempre tem um retorno muito positivo de como essa música ajudou e tal. E o Vivências vem disso, de pegar toda essa fase ruim que eu vivi, todos esses conflitos, e mostrar que a gente precisa
dar voz para tantas pessoas, porque são milhares de pessoas. E você contando esse relato, a gente para pensar, né? Porque Deus quer as pessoas felizes, né? E acaba que essas pessoas, que eu acredito que não são todas, com a mente fechada, ou às vezes, muitas das vezes, ouvem esse tipo de pregação dentro de uma igreja, faz com que pessoas como você se afastem da igreja, e não só você, outras pessoas também. Sim. Que Deus pede que a gente vá até a igreja, que a gente busque mais a palavra, que a gente esteja presente. E isso faz com que as pessoas afastem. Isso já não é de Deus. Sim. Então, as pessoas que pregam esse tipo de coisa, preconceito, distinguem as pessoas do jeito que elas acham que é certo, porque na Bíblia não fala sobre isso. Então, isso já não é de Deus. Então, às vezes, a pessoa tá ali, ela tá no lugar errado. Eu penso dessa forma, entendeu? E as pessoas não têm noção do impacto que tem as palavras. Imagina eu, tipo assim, com minha luta, tipo, ninguém imaginava ouvir um pastor falar: nossa, a gente precisa limpar essa raça da igreja. Nossa, aqui mesmo. E usavam palavras assim. Pra que isso, né? Uma carona que eu peguei, porque a faculdade ela tinha uma distância da portaria até o campus assim grande, então a gente estava sempre pegando carona ali. E um dia eu peguei, tipo, carona com 2 pastores, e eles conversando assim na frente, e eu e outro amigo atrás. E aí, eu usando essas palavras: mas aqui tem mesmo esse negócio de viado? Tem isso mesmo? Aí o outro, né, tá, parece que alastra esse negócio e tal. Então, tipo assim, como se fosse uma praga, sabe? E ouvindo aquilo assim, falei: meu Deus, então a partir do momento que eles souberem que eu tenho essa luta, sendo ele a pessoa que eu devia recorrer, tipo assim, na hierarquia religiosa, assim, pra pedir ajuda, pra pedir uma iluminação. Um direcionamento espiritual, alguma coisa. Você já imagina. E deixo claro que não são todos, tem pastores incríveis, inclusive pastores que se formaram em teologia no momento que eu estava fazendo o curso de publicidade também, amigos aí pra vida. Mas, infelizmente, a construção social, a criação de muitas pessoas vem desse berço preconceituoso. Verdade. E isso reverbera, tipo assim, geração em geração. Então, aí eu fui só me fechando, até que chegou o ponto de eu querer acabar com a minha vida mesmo, assim. Cheguei ao ponto Que isso, Bruno? Então, de teve querer essa acabar fase. com a minha vida, tipo, algumas isso vezes. Isso foi mais ou menos quando, assim? Bem perto, assim, de ter contado pra minha ex-namorada, e alguns momentos antes. Porque quando você fica nessa luta, porque a igreja te ensina que você tem que lutar contra isso, contra o pecado, e coloca isso muito, tipo, esse é um pecado como se fosse imperdoável. Sim. Então, quando você começa a lutar e ver que isso está intrínseco, isso não sai, e aí você fica: meu Deus, por que você me criou assim? Por que desde criança eu sou assim? Tipo, você vê que tipo, não tinha maldade, não tinha nenhuma conotação sexual, mas você sabe que quem é da comunidade sabe que tem alguma coisa ali que não tá no lugar. Encaixa, né? Não encaixa. E aí você tenta de todas as formas, faz madrugada de oração, faz isso, faz aquilo, e vê que aquilo continua ali. Aí você não quer ser uma vergonha para sua família, você não quer ser uma vergonha para a igreja, você não quer... Igual quando fala: mas é escolha, isso é escolha. Ninguém escolhe ter essa vida, porque a maioria das pessoas que você conversa, que fazem parte da comunidade, tiveram esse conflito. Não é uma vida leve, não é uma vida tranquila. Não é uma escolha, isso eu falo sempre e repito. Se fosse uma escolha, ninguém escolheria, tipo, viver essa vida pesada. Hoje não é pesado porque minha família me apoia. No início foi um pouco tenso, mas hoje a minha família me apoia. Tenho pessoas na minha rede de convívio, assim, que são pessoas hoje com a mente aberta, onde o respeito e o amor falam acima de qualquer coisa. Eu sempre busquei, desde a minha formação acadêmica, que o meu trabalho e tudo que eu realizo chegue antes de qualquer coisa. Isso hoje eu entendo que é uma particularidade minha, isso não é um todo. Então, não interessa com quem eu tô saindo, com quem eu tô dormindo, tipo assim, se o meu trabalho tá aqui, se eu tô prestando... Sim. E eu sempre ligado muito ao social. Então, aqui na Fundação também muitas pessoas descobriram depois de anos que eu estava aqui, porque eu sou bem discreto, assim, e eu tento que o meu trabalho, ele fale por mim. E acho que isso a gente conseguiu um sucesso bacana aqui. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que eu ouço isso ainda, mas isso ainda tem uma conotação muito preconceituosa. Mas se todo mundo fosse igual a você e o Rafael, assim, né? Tipo assim, discreto, se veste como homem, não sei o que e tal... Vocês não têm noção de como esse comentário, ele carrega o preconceito. Porque a pessoa que é afeminada, ela merece respeito. O trans, o travesti, não é só isso, todas as pessoas merecem respeito. Ela vai viver do jeito que ela se sente bem. Claro. Se ela é homossexual, mas ela quer se vestir como uma mulher, né? Qual o problema? E as pessoas, a intolerância, ela leva à morte, porque a gente tem o Vivências, o primeiro capítulo desse livro. Ele fala muito sobre esses dados da comunidade em si, de quantas pessoas morrem por ser quem são, e morrem brutalmente, assassinadas. E é um ódio que eu acredito que, voltando lá na igreja, começa dali também. Sim, porque... Não digo que só ali, mas
infelizmente... O que é para ser um berço de amor acaba sendo um berço de uma disseminação de ódio. A gente viu muito isso nos últimos anos também, por representações assim fortes na sociedade que reverberaram isso. Então, acho que hoje o Vivências ele vem para dar essa voz... O nome do fotolivro é Vivências. Vivências. Aí são 23 pessoas e cada pessoa... cada capítulo conta a história dessa pessoa e um ensaio fotográfico. E esse ensaio fotográfico, ele mostra as fases que a pessoa viveu durante o relato ali. Então, tem fotos, assim, bem pesadas, bem chocantes, né? Assim. E fotos já mostrando o alívio, mostrando quando a pessoa se entende, a pessoa tem o apoio da família, né? Assim. E falando em apoio de família, como foi pra você contar pra sua família sobre tudo isso? Então, foi muito, muito difícil. A minha mãe, ela me viu, tipo assim, não entendi porque eu tava sempre triste. E um dia ela, tipo, me viu chorando, assim, também. E aí, um dia ela me colocou na parede e queria entender um pouco mais o que era aquilo e tal. E eu cheguei e falei pra ela, contei pra ela, assim, tipo, acho que no susto, no impulso, eu já tava nessa fase de querer acabar com a minha vida, sabe? Eu preciso falar. Né? E aí eu falei assim, antes de acabar com tudo, tipo, de fazer uma besteira que graças a Deus eu não fiz, eu cheguei e contei tudo pra ela. Falei tudo, assim, ela ficou em choque. E na hora também ela não teve muita reação. E aí eu falei, eu tava de férias aqui em Muriaé e logo voltei pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, em texto, assim, que não... Já tinha passado por muita coisa difícil na vida dela, mas isso pra ela não ia aguentar. E com a construção também que ela teve na igreja, ela falou que isso não é da vontade de Deus, mãe nenhum sonha isso pro filho, Deus não quer isso pra ninguém, tal. Aí eu, naquela depressão que eu tava, naquela ansiedade, eu falei, mãe, exatamente por isso que todo dia eu penso em acabar com a minha vida. Aí ela, na hora, me ligou, tipo assim, tava em texto, ela me ligou, tipo, e conversando e tal, e falou que não era isso que ela queria dizer e tudo mais, e a gente foi se entendendo. E uma coisa também que eu entendi é que os seus familiares, eles vão ter um tempo também para digerir isso. Não adianta você querer colocar a goela abaixo e tal. Todo o processo que eu tive de me entender, a sua família vai ter que te entender também, entender as mudanças, e eles vão se tornar muito mais atentos aos comentários homofóbicos e preconceituosos, porque vai atingir alguém que eles amam. Que é lamentável. Então eu tive que respeitar o tempo dela, o tempo do meu pai. Meu pai também me surpreendeu muito, porque, ao contrário da minha mãe, ele já foi mais receptivo. Ele falou, tipo, isso não muda o ser humano que você é, o filho que você é, eu te amo acima de tudo, e você só me deu orgulho até hoje. Então isso pra mim foi, assim, uma força imensa. Força, né? Minha irmã também. É bom você tocar nesse assunto, comentar a sua experiência de vida, porque o Identidade das Ruas, eu acredito que também está aqui para isso. Para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para prestar atenção nos detalhes, na sua casa, nos seus filhos, na convivência, no modo de se comportar, procurar entender, conversar mais, ser mais amigo do seu filho, da sua filha. Se não entender, não conseguir por si só, como o Bruno já falou várias vezes, uma terapia. Procure ajuda de alguém que entenda, que saiba te aconselhar, te guiar nesse caminho. Por quê? O preconceito, a não aceitação, eu acho que isso tudo encaminha e eu acho que tem levado tantas pessoas ao suicídio. Sim. Que hoje isso é notícia, gente. O índice de suicídio é muito grande. O Bruno está aqui relatando uma experiência que ele viveu, a aceitação até mesmo dele para se aceitar e perceber, né, que aquilo que ele realmente era, né, que muitas das vezes a gente faz terapia exatamente para isso, para se encontrar, para se entender. E isso acaba levando, infelizmente, a esse destino triste, trágico, que eu acredito que a partir do momento que as pessoas começarem a abrir a cabeça, não julgar sem antes entender. Se você é leigo no assunto, por que não pegar fatos como o fotovisual, como é que é o nome do livro? Fotolivro Vivência. Fotolivro Vivência. E procurar observar mais, né? Ver o livro e não só ele. Tem tantos livros que falam bom. Hoje não do falta assunto, informação, né? Tem YouTube, tem vídeos, tem rede social. Né? Acaba sendo, de certa forma, desculpe dizer aqui, mas uma certa ignorância se a pessoa não buscar o conhecimento. Eu acho que nessa vida o que falta ainda mais é empatia, mais amor. E o respeito, né? Não é, amigo? O respeito. Você parar de julgar sem antes conhecer. Isso. Tem tantas pessoas maravilhosas, como o Bruno está aqui hoje, que se identificaram homossexual e as pessoas julgam isso de uma maneira que não é assim, gente. Para com isso, né? A gente relatando sobre o preconceito, vamos aceitar, vamos entender, vamos tudo, né? acolher,
né, para que o mundo seja melhor. Eu acho que muitas das coisas, acredito que até Bruno tá aqui, não deixa eu mentir, a gente não entende hoje. Acredito que muitas das coisas você mesmo se questiona. Você mesmo já disse aqui. Sim. Eu não escolhi ser assim, né? Eu, às vezes, me pergunto por que eu sou assim, né? Mas muitos também se questionam isso. E digo que acredito que esse questionamento vem trazendo... Por que julgar se ninguém sabe explicar? Sim. Entenda? Então, eu acredito que um dia todo mundo sabe que Deus vai voltar. E um dia ele vai explicar o porquê de tudo isso. Claro. O porquê as pessoas vieram dessa forma, né? Não com a escolha, sendo homossexuais, né? Então, não tem por que julgar. Não se pode julgar. Sim. Uma coisa que não tem como ser explicada, de certa forma, né? E voltando um pouquinho, é muito importante a gente ressaltar, eu já tinha meio que rascunhado esse projeto e aí tive a oportunidade aí de inscrever num projeto aí de uma lei municipal de incentivo à cultura, que é a Lei Alcir Pires Vermelho. E confesso que até no momento de inscrever o projeto e sabendo da proporção que vai tomar, porque é um material que vai se tornar físico, a rede social hoje ela te dá voz para muitos lugares, para o mundo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou agora, me entendi na comunidade, me aceitei, tenho esse contato com Deus, mas eu quero dar voz a outras pessoas e vou levantar essa bandeira. E aí eu fiz uma oração e falei, Senhor, se for a sua vontade, que esse projeto aconteça. E para minha surpresa, assim, para minha grata surpresa, assim, agradecer muito a Deus, a gente conseguiu, em mais de 40 projetos inscritos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente passou em primeiro lugar com nota máxima. Que maravilha. Porque a gente coloca muitas contrapartidas, né, sociais, a gente vai ter muitas rodas de conversa, inclusive uma com curso de psicologia da Faminas, vários pontos de cultura em Muriaé. Então, essa oportunidade, eu agradeço muito aí a Prefeitura de Muriaé e a Fundarte pela oportunidade. Realmente vai ser um divisor de águas na minha vida, mais um. E acredito que para muitas pessoas, porque cada capítulo do livro, ele conta uma história surpreendente, assim, de pessoas incríveis e pessoas que foram expulsas de casa pelos pais, pessoas que também chegaram a tentar suicídio, foram diagnosticados com depressão, e o que você falou sobre o suicídio é muito real. Porque hoje, dentro das igrejas, o suicídio entre os adolescentes e os jovens, ele é muito grande e cada vez mais crescente. E boa parte disso está ligado a preconceito, não se entender. Isso. Sim, sim. E acho que pelo que a sociedade prega o próprio, às vezes, o adolescente ou até mesmo o jovem, ele fica com aquilo na cabeça, né? Como é que eu vou falar? Assim como você disse aqui, né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou colocar isso na mesa? E aí, tendo a sociedade pressão, né? retraída, Isso. né? Dizendo que aquilo é errado, ele prefere tirar a vida, muitas das vezes, do que conseguir se libertar e falar, olha, eu sou assim, eu não escolhi ser assim, não entendo porque sou assim, mas eu vou ser assim, eu sou assim, né? Sim. E para mim está sendo um exercício incrível esse livro, porque, como eu falei para vocês, eu estou me desconstruindo dentro da comunidade. Eu não tive aí o que... inclusive o Rafael, que é meu namorado, fala que é essa cultura gay, tipo assim, das divas do pop, dos termos que eles usam, assim, alguns. Então, eu tô meio que aprendendo, me desconstruindo e tipo, aprendendo a ser menos preconceituoso. E uma pessoa que para mim foi fundamental na aprovação desse projeto, em todo esse percurso, foi o Wesley, que inclusive é quase sócio aqui da Identidade das Ruas. Já teve aqui algumas vezes. E ele faz parte, hoje é presidente do coletivo Diversidade Muriaé, que é um coletivo que apoia realmente a comunidade, que ajuda em várias frentes aí, tipo políticas públicas. Então é um coletivo que o livro Wesley, também... inclusive, já esteve aqui no programa, né? Já gravamos um podcast com ele. E aí já tá lá no YouTube, se vocês quiserem assistir. Pessoa que deixou uma bagagem maravilhosa aqui também, né? E aí, tipo, ele me abriu essa porta para conhecer pessoas também da comunidade, porque como eu não tive essa cultura e cresci ali, não tinha amigos também que fossem da comunidade. Ele trouxe para mim uma riqueza de pessoas, assim, que hoje já fazem parte da minha vida e fazem diferença também. O livro vai contar muito dessas pessoas. E um cuidado que a gente teve é de trazer pessoas que hoje elas também têm um papel social muito importante. Nós temos psicólogos no livro, nós temos médicos, artistas. Então, pessoas que vão realmente mostrar que elas têm, que nós aqui da comunidade temos que ocupar todas as áreas e ser respeitado independente da área que a gente escolher atuar. E eu acho que vai ser um projeto, assim, muito importante socialmente, porque é bacana que no final de cada capítulo, depois da história deles, eu pedi que eles escrevessem uma carta para a criança deles do passado.
Eita. Então, foi um questionário assim com mais de 30 perguntas. Alguns ficaram algumas semanas para responder, porque me mandavam áudio chorando. Pra se encontrar, né? Sim. Pra poder... Como é que eu vou responder isso, gente? O Rafael, por exemplo, que é meu namorado, ele respondeu e ele chorou em muitas perguntas, porque ele achou que estava curado de algumas coisas, de alguns comentários da família, algumas coisas que ele viveu. E aí ele pôde ver que realmente tem muita coisa que ainda está ali. Por não tocar naquele assunto, não machuca mais. Mas quando você vai pegar aquilo machuca muito. Né? Então, isso vai ser foi uma terapia para muitos deles. E acredito que se eu tivesse, na minha infância, um material que eu pudesse pegar, meu Deus, tem uma pessoa que passou pelo mesmo que eu passei, e hoje ele é um médico, hoje ele é um artista. Sim. E tal. Isso daria muito mais bagagem. Então, o que eu penso hoje é deixar esse material para que ajude crianças, adolescentes e jovens a não irem para o lado do suicídio, no lado da rejeição da família. Inclusive, falar muito para as famílias também. Porque a arte e a fotografia, ela entra em lugares que talvez se eu chegasse com a bandeira LGBT, a porta se fecharia na minha cara, com certeza. Então, a arte, ela tem esse viés de alcançar lugares. Então, a gente, num fotolivro todo em preto e branco, com fotos que, modéstia à parte, ficaram muito boas. A gente teve um carinho muito grande em cada ensaio, em cada edição. Então, é um material realmente muito rico que vai agregar muito para a sociedade, e conto com todos vocês aí no lançamento. E quando vai ser o lançamento? O lançamento ele seria agora em dezembro. A gente ia usar o Dia dos Direitos Humanos para lançar, mas devido a essa coisa dos jogos da Copa, as empresas aí, tipo, que provavelmente teria um atraso na entrega. Se eu arriscasse que ele viesse no dia, ele poderia chegar horas antes do evento de lançamento. Eu não queria nunca correr o risco de que isso acontecesse, porque foi muito trabalho envolvido, muitas pessoas envolvidas. Então, a data está prevista agora para o dia 28 de janeiro, finalzinho de janeiro. A gente vai usar o mês da visibilidade trans, que é o mês de janeiro também. O lançamento vai seria no Belmira, mas a gente está aqui vendo uma nova locação para esse lançamento. Espero receber o convite. E também. Com certeza, com passe VIP. E aí vai ter uma roda de conversa também com psicólogos e pessoas também da comunidade lá nesse dia. Apresentação com o Jonas de Castro, apresentação também com a Val, apresentação musical. Que bagagem, Jonas de Então Castro. vai ser realmente um evento muito bonito, e com essa roda de conversa que vai ser o lançamento, e já um pouco também levar esse assunto à discussão ali nesse momento. Legal. Então, sigam lá o @vivências no Instagram, Vivências Fotolivro no Instagram. Pra poder pegar uma pontinha do que vai rolar nesse fotolivro, né? Fotolivro. Achei chique. E ele vai ser... Ele, por ser um projeto cultural, ele vai ser vendido a preço popular. A gente até pensou no início em doar, mas aí acho que quando a pessoa paga, ainda que seja um valor mínimo, ela dá mais valor para aquilo. Sim. E a gente vai doar para todos os pontos de cultura, para todos os participantes também, uma quantidade de livros, algumas bibliotecas. Isso está sendo custeado? Isso, aí isso é muito importante falar. A Lei Alcir Pires Vermelho, ela tem um fundo municipal de cultura, e a gente tem um teto por projeto de R$12 mil. Legal. Então, eles vão custear toda a parte da produção gráfica do livro, todos os ensaios, tudo. E aí, a pessoa, como incentivo para que a pessoa inscreva o projeto, tem uma bonificação para os aprovados de R$1.200. Então, total, você tendo o seu projeto aprovado, você recebe R$13.200, sendo que R$1.200 para uma bonificação por ter inscrito o projeto. É um pouco burocrático, tem que realmente ficar atento a todos os detalhes, mas a gente teve programas aqui no Identidade, inclusive, falando sobre como escrever o seu projeto. A Flávia esteve aqui, falou bastante sobre projetos culturais aqui. Então, eu quero realmente fomentar isso nas pessoas, porque tem verba para isso, tem verba municipal, federal. Então, as pessoas têm que estar atentas a editais e têm que realmente colocar todos esses projetos, essas potências realmente para a sociedade. Então, a Lei Alcir Pires Vermelho, mais uma vez agradeço a Fundarte e a Prefeitura pela oportunidade, está custeando todo esse projeto. Muito bom, muito bom. É sempre bom saber que temos leis assim que claro, ajudam, incentivam nesses projetos maravilhosos, né? Muito sempre bom. Prazeroso, verdade. Bom demais. Deixa um contato, Bruno, tanto seu pessoal, ou do livro, e até mesmo da AMIO, para a galera ficar sabendo um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso. Então, a rede social, você consegue se conectar com a gente também pelo WhatsApp. Então, o meu pessoal, @eubrunolopes, está sempre conectado com a agência, conectado com os projetos. Estou sempre fazendo muitos posts colaborativos lá. Sim, você fica por dentro de tudo ali. Sim, então, @eubrunolopes, a agência, @amioagência. Que eu acho o máximo esse nome. Modéstia à parte aí, modéstia à parte, somos a Mio. Quem foi que colocou? Quem que foi? Quem teve essa ideia? Eu vou botar Amio. E bem mineiro, né? Muito assim, característico. Isso. Não sei se é característica a palavra, mas é muito incrível. Quando eu tive a ideia assim, eu achei, sabe qual é aquela ideia que você tem? Nossa, não, isso é muito ridículo, não vou fazer isso não. Aí, eu fiquei
maturando essa ideia na cabeça. Falei, não, mas eu queria um nome que fosse curtinho, sonoro e regional. Sim. Porque geralmente a pessoa, tipo, coloca tanto nome, tipo assim, inglês e tal. Não, é negócio de inglês, eu não suporto isso, cara. Não. Até Inglês porque não. ficou um negócio Você gosta assim, de delivery? Não, para. Agora, até manicure agora tá mudando o nome, gente. Agora é Nails, não sei. Me ajuda aí. Nem sei. Nails. Não, pelo amor de Deus, para. É Nail Design, Isso, né? não. É manicure, pedicure, pelo amor de Deus, gente. Tem muitos termos que a gente já usa no nosso dia a dia, que é inglês. O marketing e a comunicação já tem muitos termos assim também, que às vezes a pessoa que não é do meio fica assim, o que tá falando? Então, tipo, eu procuro usar um pouco mais do... E quando a gente foi escolher o nome da academia, também foi assim, de início eu falei, gente, mas é isso mesmo? E depois que você pega amor pelo nome, sim, gente, aí já faz todo sentido, cara. E qual é o nome lá? Clube Fit. Ó, chique. Aí tô aproveitando pra fazer um merchan. A direção. A gente não falando perde um pix aí, manda um pix de identidade. Vinícius, que não perde o programa. Beijo, amor. Obrigado, viu? Mas, Bruno, depois dos contatos, a gente quer que você deixe, né? Depois de contar essa vivência maravilhosa, né? Você se encontrando. É bom para as pessoas, para incentivar não só os jovens, adolescentes, as pessoas que ainda não se encontraram a se encontrar. Deixa essa mensagem final para nós. Eu acho muito importante que as pessoas falem. Você vai ter sempre alguém, às vezes na sua família você não vai encontrar uma escutativa, alguém que vai te escutar, você vai encontrar talvez muita opressão, mas sempre vai ter um amigo, um professor. Os professores, inclusive, têm um papel muito importante nessa escuta, né? Tem salvado muitas vidas, não só desse contexto, mas de vários contextos sociais. Então, eu valorizo muitos professores. Procure alguém que vai te escutar. Não guarde isso para você, porque eu vivi muitos anos e eu tenho relatos de pessoas que chegaram para mim que viveram muitos anos nesse silêncio, nessa angústia. É uma coisa que não é só você que está passando, muitas pessoas estão passando por isso, e essa troca que você tem com outras pessoas, ela vai te fortalecer. Então, acredite em você, estudar é muito importante. Então, eu tive mais liberdade para me assumir depois que eu estava me bancando, que eu tinha minha graduação, que eu tinha meu emprego. Então, busca a sua independência financeira, sua independência também emocional, porque muitas vezes você vai ter o seu emocional tão fragilizado que a desaprovação de algumas pessoas que não vão fazer diferença na sua vida vão te deixar muito no chão. Então, trabalhe bastante. Tipo assim, se você não tem hoje condição de fazer terapia particular, procure no SUS. A terapia também ajuda muito. Tem vários projetos sociais que vão te dar também esse suporte. Então, trabalhe a sua independência financeira. Acredite muito nos seus sonhos. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar agora lançando um livro sobre essa temática, sendo que é uma coisa que eu nunca nem gostaria de falar. Tipo, tinha medo que falassem perto de mim. E eu não desisti da minha vida. Muitas vezes eu cheguei perto de desistir da minha vida e acabar com a minha vida. E hoje, quando eu vejo a quantidade de coisas que eu, com a graça de Deus, assim, consegui fazer, eu vejo que eu impactei muitas pessoas. E se eu tivesse desistido lá atrás, quanta coisa eu não teria feito, né? E não teria vivido. Então, se você que está ouvindo hoje, está pensando em desistir da sua vida, não por esse motivo somente, mas por qualquer motivo, saiba que Deus te ama acima de tudo, que nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais ou menos, porque o amor dele é constante. Sem dúvida. Então, acredite nos seus sonhos, não desista, por mais que a pandemia tenha vindo com muitas pancadas para muitas pessoas. Se você está vivo, é uma oportunidade de continuar, né? Então, acredito muito na força divina, na força da comunidade, das pessoas, e sou muito grato hoje por ter pessoas que eu amo e que me dão a oportunidade. Tá aqui para mim hoje é uma oportunidade incrível de estar falando sobre isso. Então é isso, acreditar, ter fé em Deus e continuar batalhando. Arrasou! Uhul! Maravilha. E assim, você conseguir falar abertamente sobre isso, nossa, foi incrível, né? Hoje nós conhecemos o Bruno por trás das câmeras. É verdade. Foi demais, hein? Fala se não foi, Adir. Contou tudo, não escondeu nada. Tá Sucesso. Muito bem. Gente, Bruno, já acabou. Viu como é que passa rápido? Vamos ficar aí, ó. Autoriza aí mais uma hora, então, aí, ó. Assim, pode ser mais uma hora? Não é todo dia que eu tenho a honra de ter Bruno aqui sendo entrevistado. Nossa, a honra foi toda minha. Marcelo, obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Fala prazeroso estar com vocês. A Lamadira está suando. Fortes emoções, né? Aqui já, gente. Oh, meu Deus. Mas olha só, muito obrigado, Bruno. Sucesso. Foi incrível demais. Espero que... Não, tenho certeza que esse seu relato, né, falando sobre a sua vida, vai transformar a vida de muitas pessoas. Sim, seja. Né? Muito obrigada. E que seja um sucesso esse livro, né, amigo? Com certeza. Vai ser demais. Todos vocês assim como a Mioja é sucesso, né? Tô curioso também. Sigam lá, então, @Vivências Fotolivro. @eu, Bruno Lopes, e @Mioagência. Já vou seguir aqui.
aqui pra poder ficar Já por dentro tô, de eu já tudo, tô hein? ligado faz tempo já. Bruno, Sucesso. valeu. Um abraço, Marcelão, galera. obrigado. Querida. Um abraço. Valeu. Esse foi mais Tchau. a Identidade Das Ruas. Ó, tem mais, hein? Se liga. Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.